Olá pessoal, estamos aí para mais um estudo. Muito, muito feliz, muito contente da gente estar fazendo essa série aí de vídeos. Tem sido realmente uma bênção para minha vida preparar esses estudos, organizar esse material. Ainda que fosse para atingir a vida de uma única pessoa, já seria algo valioso. Eu tenho tido assim o retorno de outras pessoas, de mais pessoas falando, né, a importância que tem sido esse estudo para a sua vida, e isso já é precioso demais. O fato de crescermos juntos, de aprendermos a palavra de Deus juntos. E esse material aqui, esse momento especial que nós temos aqui de sentarmos à mesa juntos, de compartilharmos, estudarmos a palavra de Deus, pode ser bênção para mim, bênção para você e pode ser bênção para outros. Esse é o fator muito importante. Tudo aquilo que é bênção na minha vida, que eu vejo, que eu escuto, de vídeos que são edificantes, eu imediatamente lembro de outras pessoas que podem ser abençoadas por esse vídeo. Eu copio ali e mando. Então eu te incentivo a fazer isso. Se esses vídeos têm sido bênção para a sua vida, você tem aprendido algo com eles, vai lá, copia esse link, compartilha nas suas redes, onde você entenda que seja mais relevante, ou mande para alguém, para um amigo seu, e depois mande um áudio falando: olha, isso aqui tem sido bom para mim, escuta aí. É dessas formas, muitas vezes, pequenas atitudes que a gente faz e a gente às vezes nem imagina o quanto isso pode ser abençoador e transformador na vida de outra pessoa. Então são pequenos gestos, o compartilhar o pão, né? Tudo que nós nos alimentamos na vida espiritual é como um pão que sustenta o nosso espírito, e nós somos chamados a compartilhar esse pão. Então faça isso, abençoe vidas, vamos promover cada vez mais esse vídeo. Você pode curtir ali, tem um joinha sempre do lado esquerdo aí da tua tela, embaixo. Curte o vídeo, mostrar que esse vídeo é relevante. E mais importante ainda, se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui na direita escrito inscrever-se. Quando você clicar ali, o que vai acontecer? Você vai se inscrever no canal, e quando eu postar vídeo novo, né, o próximo vídeo dessa série, então vai aparecer lá para você, o YouTube vai te notificar e vai facilitando assim a nossa comunicação. Beleza, queridos? As pessoas têm sofrido demais, isso é algo que eu percebo, por falta de conhecimento. E não é conhecimento nem profundo, não, conhecimento básico do Evangelho, porque a falta do conhecimento da boa doutrina bíblica, ela tem consequências na praticidade da vida. Ter um conhecimento sobre isso que nós estamos falando, conhecimento do pecado, conhecimento da justiça de Deus, o que Deus fez por mim na cruz, um entendimento correto do que é justificação e qual é o processo de santificação na nossa vida. Ter um bom conhecimento dessas coisas pode ser libertador, pode tirar pessoas de uma escravidão de pensamento, da escravidão de pensamentos e filosofias que têm inundado a internet e as vidas das pessoas. Então, queridos, vamos buscar o conhecimento, vamos nos aprofundar. Então, abra sua Bíblia, vamos caminhar juntos, como temos feito em todos os vídeos, pelas Escrituras. Não são pensamentos isolados, filosofias que eu tenho feito, não. Nós temos caminhado pelas Escrituras. Então, se você pode aí, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Nós precisamos, queridos, ter as nossas Bíblias nas mãos e elas o mais riscadas possíveis, sabe? Com anotações, com coisas que nos façam lembrar, que nos façam, quando a gente volta para as Escrituras, que nos chamem a atenção, que a gente tenha uma intimidade, um relacionamento profundo
com as Escrituras, porque é aquilo que nos foi deixado, é aquilo em que Jesus vai dizer: as minhas palavras são espírito e são vida. Nós precisamos guardar essas palavras no nosso coração. E tudo aquilo que está nas Escrituras é tudo palavra de Deus, é tudo precioso. Então, abra sua Bíblia, vamos caminhar, vamos dar continuidade. Hoje, a segunda base, né, do Evangelho que nós vamos ver, nós já tivemos 2 vídeos antes desse, então se você não assistiu esses outros vídeos, te convido a parar isso aqui. Muito importante você assistir o vídeo 1, que é o vídeo da introdução sobre o assunto, e depois o vídeo 2, que é o vídeo onde a gente trata da primeira base do Evangelho. Então são 3 bases. O vídeo que trata da primeira base, que é o pecado, a compreensão do pecado, né? Você compreender o peso do pecado, perceber o pecado na sua vida. Então esse primeiro vídeo, muito importante você assistir antes de vir para esse aqui. Então esse aqui é o vídeo 3, onde a gente vai falar da base 2, que é a justificação. Nós vamos conversar hoje sobre o plano da salvação, sabe? O que Deus fez em Cristo por nós, por mim e por você. Porque nós temos então aqui já na nossa série algo muito bem estabelecido, que eu e você, nós somos pecadores, ok? Não é apenas o bandido, o ladrão, a prostituta, não. Eu e você somos pecadores. Romanos 7:24, onde nós terminamos nosso vídeo sobre o pecado, lendo 7:24, Paulo declarando: miserável homem que sou. Essa compreensão eu e você precisamos ter. Se você ainda não teve essa percepção, lendo a Bíblia, ore, dobre seus joelhos, peça a Deus, clame a Deus para que Ele toque seu coração com arrependimento, com contrição, porque essa perspectiva, essa percepção de quão pecador você é, ela é essencial. Ela é, como nós falamos no vídeo anterior, ela é inegociável. O arrependei-vos que Jesus vem nos falando no início do seu ministério é inegociável. Jesus jamais conseguiu estabelecer relacionamento, discipulado, justamente com as pessoas da sua época, com aqueles que não conseguiram sentir arrependimento, que não conseguiram ter percepção da profundidade dos seus pecados. No entanto, aqueles que já se viam como pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, daquela época, foram as pessoas que foram mais fáceis para receberem o Evangelho e serem transformadas, porque elas tinham uma consciência já profunda do seu pecado. No entanto, o religioso, aquele que tinha uma vida moralmente correta, são as pessoas mais complicadas, porque elas têm maior dificuldade de perceberem a profundidade dos seus pecados. Então isso é muito importante, querido. Primeira base que nós vimos é muito importante que você entenda isso, né? Inegociável, né? Precisamos perceber nosso pecado. Esse é o primeiro ponto que o Evangelho traz, né? E isso é libertador e transformador. Então, nós precisamos fazer esse primeiro olhar para dentro de nós. Por quê? Por que nós fizemos um vídeo inteiro sobre isso? Sobre esse primeiro olhar para dentro de nós. Porque o objetivo é o quê? Você olhar para dentro de você e perder as esperanças. Veja como o Evangelho é diferente do mundo, né? O mundo sempre vai dizer assim para você: olhe para dentro do seu coração. Eu acho isso incrível, né? Não vai ter quase um filme de Hollywood que não tem isso. Você precisa olhar para dentro do seu coração para encontrar, né, a razão, a verdade. De maneira alguma, querido. Nas Escrituras, se você olhar para dentro do seu coração, você perde as esperanças. Nós vimos isso, né? Do coração do homem provém todas as coisas, mas isso quem disse foi Jesus, o nosso grande mestre. Então, você olha para dentro de você de forma verdadeira, de forma profunda, você vai perder as esperanças, e é isso que nós temos que fazer.
Por quê? Porque quando eu e você olhamos para dentro de nós, perdemos as esperanças, só assim nós vamos tirar os olhos de nós mesmos. Nós vamos desistir de encontrar algo bom em nós. Isso é muito importante. E então nós vamos estar prontos para colocar os olhos em outro local, tirar os olhos de dentro de nós e colocarmos os nossos olhos em Deus. Eu olho para dentro do meu coração, vejo pecado. E agora, o meu convite nesse nosso estudo sobre justificação é tirarmos os olhos de nós mesmos, que é o que nós fizemos no vídeo sobre o pecado, e agora nós vamos elevar os nossos olhos e colocar os nossos olhos em Deus. E aí, nós colocando os nossos olhos em Deus, eu te pergunto aqui nesse vídeo, o que você vê quando você coloca os seus olhos em Deus? Em Deus, você vai ver e vai perceber a mais pura santidade. Mais pura e perfeita santidade. Quando a gente trata da santidade de Deus, as palavras são realmente limitadas, as palavras, o vocabulário se torna pequeno e pobre. Por isso, para enfatizar muitas vezes a santidade de Deus, as escrituras elas vão usar a repetição. Então a gente vê em vários pontos da escritura, quando vai falar da santidade, a gente vê lá santo, santo, santo. Era uma forma, principalmente antigamente, que não tinha como destacar as palavras, as letras, como nós temos hoje na tecnologia, no computador, de botar em negrito, sublinhar. Não, como é que eles faziam? Repetia-se. É a forma de destacar. Então você vai encontrar santo, santo, santo. Porque quando se trata desse assunto, não temos como exagerar ou como enfatizar de forma suficiente o quanto Deus é santo e separado e diferente e acima de todos nós. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 34, você vai ter aquele momento em que Deus está conversando com Moisés, e Moisés deseja ver a sua glória, e Deus diz que isso não é impossível de acontecer, mas Moisés vê as costas de Deus. E as escrituras vão registrar que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Êxodo 34, versículo 29. Ou seja, só por ele ter visto as costas de Deus, só por isso, o seu rosto ficou resplandecente. E aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7, Paulo vai relatar isso aí, e ele vai dizer assim, os filhos de Israel, eles não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Você imagina a glória desse Deus que nós estamos falando? Moisés, incapaz de contemplar sua glória, só vê as costas desse Deus. E a glória que resplandece no seu rosto por ter visto isso, ela é tão forte que as pessoas não podiam fitar os olhos, não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Tamanha era essa glória refletida. E a história diz, o texto vai falar que Moisés usava um véu no seu rosto. Então, só nessa pequena história, nós podemos perceber um pouco da glória de Deus. O quão grande é a glória do nosso Deus. Nós poderíamos gastar aqui muitos minutos aqui vendo textos que revelam essa majestade de Deus, porque isso está, obviamente, relatado por toda a Escritura. Mas o nosso objetivo aqui é outro, então não vou fazer algo exaustivo nessa parte, mas basta nós sabermos que a glória de Deus, ela é incompreensível para a nossa mente.
Quando a gente chega, eu quero citar mais um texto sobre a glória de Deus, Isaías capítulo 6. Quando a gente chega nesse texto, a gente vai ver que anjos precisam cobrir o seu rosto e seus pés para estar diante desse Deus. Tamanha é a glória do Deus. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto de Isaías capítulo 6. Mas eu só queria trazer esses pontos para você ter uma pequena noção sobre a santidade de Deus. Porque a gente precisa falar sobre a santidade de Deus, a glória de Deus? Porque a gente primeiro precisa perceber o problema que nós temos, para depois a gente poder buscar uma solução. Você jamais vai procurar a solução de algo ou de algum problema que você ainda não percebeu. Então, estou levantando essa questão de que o nosso Deus é santo, para que eu e você percebamos um problema nisso. Veja, nós falamos na primeira base do Evangelho que nós somos pecadores. Todos nós. Todos. E agora acabamos de ver que Deus é santo. Deus é completamente puro e perfeito. Não há mal, pecado, iniquidade que possa permanecer na presença de Deus, porque Ele é santo. E aí qual que é o resultado disso? A santidade de Deus, mais os nossos pecados. Aí aqui agora eu quero te convidar para abrir a Bíblia junto comigo. Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá junto? Vamos dar uma olhadinha. Qual que é o resultado da santidade de Deus mais os nossos pecados? O que isso resulta? Então abre lá. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos trabalhar um pouco nesses textos, né, de Romanos capítulo 1, versículo 18, textos importantíssimos, tanto o versículo 17 quanto 18, são textos que foram a base da reforma protestante. Então vamos lá, olha só, santidade de Deus mais os nossos pecados, Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Percebeu? Santidade de Deus mais pecado é igual a ira. Esse aqui também, a ira, é um tema muito vasto nas Escrituras. Nós vamos encontrar só aqui na carta de Paulo aos Romanos esse tema da ira de Deus sendo citada várias vezes. Mas o que é importante aqui que eu quero salientar? Quando nós falamos de ira de Deus, você nunca pode pensar na ira como a minha ira e a sua ira. Jamais. Jamais você pode fazer essa relação imediata. Porque quando nós falamos da ira de Deus, nós estamos falando de uma ira santa, de uma ira justa, uma ira que se manifesta justamente em resposta ao pecado, aquilo que é mal, aquilo que é errado. Se o pecado do homem não gerasse ira em Deus, ora, então Deus não seria bom. Mas justamente porque Ele é bom, justamente porque Ele é justo, porque Ele é perfeito, então o nosso pecado, ele ofende a Deus. Porque Deus é perfeito, Deus é bom, então isso gera a sua ira. Isso é uma manifestação
da santidade de Deus. Então, é totalmente diferente da minha e da sua ira. Eu não sei se você já parou para pensar, né, nessa perspectiva sobre a bondade de Deus, né? Que justamente o fato de Deus ser bom é onde habita o problema para seres maus e pecadores como eu e você. Porque muitas vezes as pessoas enfatizam, né? Os falsos mestres de hoje que tem de sobra, né? E de antigamente, tanto hoje como antigamente, eles alegam justamente, o Deus que eu conheço, ele é um Deus bom, ele é um Deus que ele é amoroso, portanto, esse Deus jamais seria capaz de condenar alguém ao inferno. E esses falsos mestres eles têm vergonha de falar do inferno, do juízo, de tudo aquilo que a Bíblia fala de forma tão clara. E eles justamente alegam o fato de Deus ser bom, quando esse é justamente o problema da humanidade. É porque Deus é bom, é porque Deus é santo, é porque Deus é perfeito, que o pecado, e aquele que abraça o pecado e não quer largar o pecado, não pode se aproximar desse Deus. É justamente esse o problema. Porque a iniquidade não pode habitar juntamente com Deus santo. E você veja como os falsos mestres, os falsos ensinadores, eles são ardilosos. O Deus que eu conheço, ele é um Deus de amor. Ele não é um Deus que julga. Citam a Bíblia, a palavra diz que não devemos julgar. Nós já falamos sobre isso, né? No mesmo lugar onde fala sobre não julgar, Jesus nos ensina a julgar esses falsos mestres. Por isso nós precisamos estudar as Escrituras de forma séria. Isso não é, as Escrituras, querido, não são algo a mais que eu vou estudar. Isso é a essência da sua vida. Porque a compreensão correta da mensagem de Cristo é o que vai determinar o nosso destino eterno. Isso não sou eu quem digo, são as palavras de Jesus. É Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entrar por essa porta e andar por esse caminho e compreender as suas verdades. Quem tem as minhas palavras, esse tem a vida eterna. João 5:24. Então nós precisamos cuidar com essas falsas mensagens. Veja como é fácil cair nesse engano. Deus é bom. Não, é justamente esse o nosso problema. Veja aquela conversa que nós estávamos citando no início entre Deus e Moisés, lá em Êxodo 33, quando ele pede para ver a glória de Deus. Olha só que interessante, esse texto é muito interessante. Êxodo 33, 20. Deus vai falar assim para Moisés. Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus fala assim, você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Olha isso, querido. Ninguém pode me ver e continuar vivo. Por que isso? Você consegue perceber o que Deus falou aqui para Moisés? Moisés, eu sou tão santo, tão infinitamente santo, e vocês são seres tão caídos, tão afastados do plano original, tão contaminados pelo pecado, pelo mal, que se você contemplar a minha face, você seria destruído e cairia morto. E quando Deus não permite que Moisés o veja, Deus está sendo misericordioso. A graça de Deus está se manifestando ali, como se fosse Cristo manifestado, nos protegendo, nos guardando. Porque somos pecadores e precisamos da graça,
do próprio Deus sobre nossas vidas. Quando você busca aquele outro relato que nós falamos também, Isaías capítulo 6, versículo 5, olha só. Isaías tem aquela visão, ele tem uma visão de Deus. E no versículo 5, então diz assim, então eu gritei. Olha só, Isaías gritou, desesperado. Por quê? Veja o desespero dele diante do quê? Isaías não estava diante do diabo, sabe? O nosso grande problema não é o diabo. Muitas pessoas ainda pensam que ele é o grande adversário de Deus, que Deus e o diabo lutam de igual para igual. O diabo é uma criatura de Deus. No final ele vai ser destruído pelo sopro da boca de Deus. Ele não é o grande problema. Nosso grande problema, querido, é a santidade de Deus. Olha só o que Isaías vai dizer. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Diante de Deus e diante das Escrituras, ao perceber, quanto mais nós somos expostos à grandeza de Deus, mais nós percebemos a nossa impureza. Veja o que Isaías vai falar aqui. Pois eu sou um homem de lábios impuros. Quanto mais exposto às Escrituras, você não vai se enchendo de orgulho, se achando o santo e olhando para os outros com desprezo. Quanto mais você é exposto de forma verdadeira, com pessoas que te orientem e te ensinem a ortodoxia da palavra de Deus, a compreensão correta das Escrituras. Quanto mais você é exposto de forma saudável, mais você compreende a sua impureza. E é o que está acontecendo aqui. Olha, eu sou homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que texto incrível. Contemplar a face de Deus, queridos. Contemplar a sua santidade ressalta a nossa impureza. E ressalta e traz à nossa mente a certeza da condenação eterna. De que nós estamos perdidos. Porque até mesmo os nossos atos de bondade vêm carregados de desejo de ser reconhecido, carregados de pecado. Até mesmo os nossos melhores atos de bondade. Mas bom, agora, chega de má notícia, É necessário? É necessária a má notícia. Nós precisamos entender isso, como eu disse, a gente precisa entender o problema para buscar a solução. É necessário. É necessário isso que nós estamos fazendo até aqui, ser enfatizado, é necessário. Para que é necessário eu e você entendermos a má notícia, que é o que nós vimos até agora. Nosso pecado com a santidade de Deus gera a ira justa e perfeita de um Deus santo. Mas aí entra a boa notícia. É aí justamente que entra o significado de evangelho, boa nova. O evangelho é a resposta para a desesperança da humanidade, para o desespero, para a humanidade perdida. É a resposta para Moisés, que não podia contemplar sua face. É a resposta para Isaías, que grita, ai de mim que eu estou perdido. É a resposta para Paulo, que fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O evangelho é a resposta de como a paz entre Deus santo e o homem pecador pode ser restabelecida. Como esse relacionamento pode ser religado.
E aí que nós temos a palavra religião, de religar. Muitas vezes as pessoas olham a palavra religião como algo ruim, de forma alguma. É o que os homens transformaram a religião. Mas a palavra em si, ela é maravilhosa. Ela fala sobre isso, sobre religarmos, nos religarmos com Deus. E a gente vai ver isso agora com mais detalhes, justamente aqui em Romanos, capítulo 1. E nós vamos, onde nós lemos aqui, né? Buscar dentro desses dois versículos, capítulo 1, no versículo 17 e no versículo 18. Nós vamos buscar duas respostas aqui sobre essa questão. O que é o Evangelho? E o que o Evangelho, essa boa nova, ela pode fazer por mim, pecador, diante desse Deus completamente santo. Então, Romanos 1,16 vai dizer assim: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Sublinha isso na tua Bíblia, destaca. Se você não está com a Bíblia escrita na mão, pega ali no seu aplicativo e destaca isso. O Evangelho, querido, é o poder de Deus para salvação. É para isso, é para salvar. De todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Isso é a primeira resposta. O que é o Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois, versículo 17 vai dizer assim, olha, porque no Evangelho, o que é revelado? Ele vai dizer, é revelada a justiça de Deus. Isso aqui você também tem que destacar na sua Bíblia. O Evangelho é o poder de Deus e ele é onde é revelada a justiça de Deus. Uma justiça, ele vai dizer aqui do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, ele vai citar um texto do Antigo Testamento, lá de Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, o que o Evangelho fez por mim, pecador? Ele me oferece. O Evangelho, ele revela, ele descortina algo que já foi feito. A justiça de Deus. É como se as cortinas se abrissem e lá estivesse a justiça de Deus. Então nós vamos voltar para a primeira resposta e vamos começar ali. O que é o Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação, ou seja, a mensagem central do Evangelho, o seu grande propósito é a salvação, a vida eterna. Correto? Você percebe disso? A mensagem central do Evangelho é a salvação das nossas almas. O significado do nome de Jesus: Deus é salvação. Isso é o que significa o nome Jesus. É exatamente o que Cristo veio nos oferecer. João 5,24, citei aqui já esse texto, né? Jesus falando, olha só essas frases, essas palavras, abre lá, João 5,24, é um texto muito importante de você ter ele destacado na sua Bíblia. Eu lhes asseguro, em algumas versões mais antigas, vamos dizer assim, em verdade, veja aqui a repetição para enfatizar, né? Sempre repete quando ele quer enfatizar. Então Jesus usava isso, em verdade, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Veja só, olha o que Jesus está enfatizando. Se você ouvir as minhas palavras, se você crer naquele que me enviou, você tem a vida eterna. João 8,24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Olha que palavras duras. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Aqui esse texto é
pois vale um estudo sobre isso aqui, né? Onde Jesus está declarando de forma muito clara para os judeus de que ele era o próprio Deus. Quando ele fala, ele usa esse termo, eu sou. Mas meu objetivo aqui, você percebe como isso é claro na mensagem de Jesus? Você pode ler os evangelhos, pegar ali Mateus, Marcos, Lucas e João, acompanhar com cuidado tudo que Jesus fala, e você não vai encontrar Jesus oferecendo para as pessoas riquezas materiais, sucesso profissional, nem mesmo restauração do casamento, vencer os vícios. Por quê? Porque essas coisas não são a mensagem central do Evangelho. É claro que essas coisas podem vir com a vivência do Evangelho, com a caminhada com Cristo, com certeza. Você caminhando com Cristo, você passa a ter bons hábitos, você deixa de ser preguiçoso estudando as Escrituras, aprende sobre a importância do trabalho e vai provavelmente evoluir, crescer financeiramente. Às vezes, se tem um casamento destruído, o Evangelho, a caminhada, a palavra vai restabelecer teu casamento, com certeza, por causa dos frutos do Espírito. Paciência, amor, bondade, longanimidade, essas coisas vão restaurar relacionamentos, vão transformar, é claro. Mas não é por causa delas que eu e você abraçamos o Evangelho e oferecemos o Evangelho para as pessoas. Não. Eu e você, nós precisamos oferecer o Evangelho, precisamos abraçar o Evangelho para não sermos condenados ao inferno, para alcançarmos a vida eterna, porque essa é a mensagem. Mas infelizmente nós cansamos de ouvir o Evangelho sendo oferecido na mídia, na internet, de forma deturpada, né? As falsas teologias, não dá nem para chamar de teologia da prosperidade, isso é teologia falsa da prosperidade, onde Cristo e o Evangelho são oferecidos como uma forma para você alcançar o sucesso. Teologia do coach, vamos ver Cristo, olha como Jesus era um grande, um grande mentor, um grande mestre, como que Jesus tivesse vindo para nos oferecer isso, algo tão pequeno como o sucesso aqui nesse mundo. Não, está tão claro, o Evangelho é poder de Deus para salvação. Não deixe nenhum falso mestre te enganar e fazer você não entender qual é o objetivo do Evangelho. E quando você for oferecer o Evangelho para alguém, você não está oferecendo uma melhora de vida. Não, você está oferecendo a salvação para essa pessoa, a vida eterna. Você está livrando essa pessoa da condenação eterna. É isso que nós oferecemos, essa mensagem que eu e você carregamos quando levamos o Evangelho para alguém ou quando recebemos o Evangelho em nossa vida. Então, qualquer dito pastor ou igreja em que a ênfase seja outra coisa no Evangelho que não seja a salvação, é preciso correr, é preciso fugir desse lugar, porque é um lugar de engano, é um lugar que está deturpando aquilo que o Evangelho nos traz. Então a gente estabeleceu aí a nossa primeira resposta, né? O que é o Evangelho, né? Qual a sua mensagem central? E importante que isso fique muito claro, é o poder de Deus para a salvação.
E é engraçado que Paulo começa dizendo assim: eu não me envergonho. Porque já desde aquela época, provavelmente, tinha pessoas que tentavam estabelecer outros objetivos para o Evangelho. Mas eu não me envergonho desse Evangelho. Ele é poder para a salvação. E agora, nessa segunda resposta que a gente vai buscar ali, né? O que o Evangelho, então, se ele é o poder de Deus para a salvação, para a vida eterna, o que ele pode fazer por mim? E é justamente aqui nesse ponto, querido, que o Evangelho de Cristo nos diferencia de todas as outras religiões. E esse aqui é um ponto muito importante de você entender. Em todas as outras religiões, em todas as outras, você tem que fazer algo diante dessa divindade. Você tem que oferecer sacrifícios, tem que fazer algum tipo de rito, tem que realizar alguma boa obra para você chegar diante dessa divindade e se tornar agradável diante dele. Mas no Evangelho de Cristo, a gente já viu no primeiro estudo, né? Nós aceitamos e compreendemos que nós somos pecadores, completamente incapazes de satisfazermos a lei de Deus e seu inalcançável padrão moral. Nós já vimos isso. Nós somos incapazes de alcançar o padrão moral de Deus. É por isso que ele nos ensina isso em todo o Antigo Testamento. O seu elevadíssimo padrão moral e a nossa total incapacidade de alcançarmos isso diante dele. E diante disso, da aceitação dessa minha incapacidade de ser justo diante desse Deus, então o que me resta? Porque enquanto todas as outras religiões pregam, não, se você for correto, se você fizer essas regrinhas aqui, se você cumprir essas tarefas, beleza, você vai conseguir ser aceito diante desse Deus. Mas o Evangelho não, o Evangelho diz, olha, não tem como. Vocês são muito pecadores. É impossível qualquer um de vocês alcançar retidão, mesmo que você tente e acerte nos 9. Se você errar em um ponto, a Bíblia vai dizer que você já é culpado diante de Deus, culpado por todos os outros. Então o que me resta? Me resta esperar que esse Deus faça algo por mim. Ele faça algo para me salvar, porque eu sou incapaz de me salvar. Você percebe isso? A ação de justificação no Evangelho não parte de baixo para cima, não parte de mim para com Deus, de mim em direção a Deus, não. A salvação, a justificação, ela é o contrário, ela vem de cima para baixo, é de Deus em minha direção. A justificação, queridos, toda vez que você ouvir essa palavra na Bíblia, a justificação é o que Deus fez. Não é o que eu e você vamos tentar fazer. Não é o que eu posso fazer diante de Deus. Não, é o que Deus fez por mim. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada, é mostrada a justiça de Deus. Veja como está claro aqui no texto. A justiça não vem de mim. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo ao escrever essas letras, ele não está mostrando para mim, para você, um caminho. Olha, aqui estão as normas, cumpra isso aqui, que você vai conseguir estabelecer uma justiça diante de Deus. Não, ele está dizendo o contrário. No Evangelho é revelada uma justiça de Deus para mim e para você. É revelado, essa palavra que você tem que compreender, é onde é revelado, onde é mostrado. Não é uma série de normas e regras que nós precisamos cumprir e fazer, não. Para sermos então aceitos, o Evangelho revela para você
o que Deus fez por nós, para nos tornar justos, para nos tornar justificados diante dele. E o mais incrível aqui é que ele não faz isso porque viu o seu bom coração. Ah, Deus viu lá o bom coração que eu tenho, como eu sou uma pessoa sincera, sabe? Ele viu, percebeu o meu arrependimento e por isso então, aí Deus olha assim, eu vou justificar. Não. Deus faz isso quando eu e você ainda éramos pecadores. Olha só, folhei algumas páginas para frente, Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha que texto incrível. Capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você consegue perceber, querido, quanto isso aqui pode ser não, quanto isso aqui é libertador? A correta compreensão dessa doutrina da justificação, sabe, não importa o quão culpado você se sinta por pecados do passado, por aquilo que você viveu, não importa o quão impuro e merecedor que você se sinta, que você carregue sentimentos que ainda são presentes no seu coração, que façam às vezes você se sentir impuro, indigno, imerecedor, não importa. Porque o que Cristo fez por você é quando você ainda ou quando você ainda era um pecador. É independente das suas ações. O Evangelho vai revelar o que Deus fez por você. Nós já vimos isso, né? No primeiro estudo sobre o pecado, Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O texto vai falar, Romanos 3, 23. E olha só o que ele fala na sequência agora. Vamos ver hoje o 3, 24. Nós já vimos no primeiro estudo o 3, 23. A notícia ruim, a notícia difícil. Todos pecaram. Estamos afastados da glória de Deus. Mas olha só o que vai falar no versículo 24 do capítulo 3. Sendo justificados agora, olha essa palavrinha aqui, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus o ofereceu. Percebe aqui? A ação não é minha, a ação não é sua. A ação é dele. Deus ofereceu como sacrifício, está falando de Jesus, para propiciação, mediante a fé. O que cabe a mim, o que cabe a você é a fé em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Outro texto maravilhoso, lá de 2 Coríntios, que ele vai falar, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levou em conta os pecados dos homens. Percebe essa palavra? Não levou em conta os pecados dos homens. Isso é o Evangelho. Percebe? No Evangelho, na justificação, a ação é de Deus. A justiça é dele. E o que cabe a mim e a você nesses textos? A fé. Que Efésios ainda vai dizer que a fé é dom de Deus. Você lembra que nós falamos do profeta Isaías, né, gritando lá, desesperado, ao perceber a santidade de Deus, gritando, ai de mim, ai de mim. Agora, olhe só no versículo 7 desse mesmo capítulo 6, o que ele diz. Deus é quem providencia a justificação para Isaías. Olha só. Por isso,
Deus faz algo, né? Bota algo nos lábios de Isaías e diz assim, olha, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Olha que maravilhoso. Isaías se sentindo miserável, mas Deus faz algo. A ação é sempre de Deus. A resposta da nossa justificação diante da nossa total depravação e perdição e pecado, a resposta sempre vem de Deus. Ele vai dizer, a sua culpa será removida, é eu que removo o seu pecado, não é você. Você é incapaz de fazer isso. Sou eu que removo o seu pecado e o seu pecado será perdoado. É através do profeta Isaías que Deus nos diz no capítulo 1 de Isaías, no versículo 18, ele vai dizer assim, olha, um texto bem conhecido, né? Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Mas quem faz isso é Deus. Né? Texto de Efésios 2:8, vou citar ele aqui. Pois pela graça vocês são salvos, é graça. Isso vem por meio da fé. E nem isso vem de vocês, é dom de Deus. Por que isso? Por que Deus faz dessa maneira? Deus faz dessa maneira para que ninguém se glorie, o texto vai dizer. Quando o assunto, queridos, é justificação, não existe espaço para orgulho, não existe espaço para jactância, porque a obra é dele, o dom é dele, tudo é dele. Nós estamos aqui no grande centro, no grande cerne do Evangelho. A mensagem, o centro da mensagem cristã, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz justamente onde os dois elementos que nós estudamos até agora se encontram. É na cruz que esses dois elementos vão se encontrar. É na cruz que você tem a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus. A gente vai ler sobre o fato de Cristo beber o cálice. Afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse que Jesus tinha? Né? Jesus estava aflito por bebê-lo. É o cálice da ira de Deus. É a ira de Deus sendo revelada e manifestada naquela cruz, a ira dele contra o pecado. A ira de Deus, justa como nós vimos, precisava ser satisfeita. Se a ira desse Deus não fosse satisfeita, é como se Deus fosse um juiz injusto, um juiz que diante de um assassino iria dizer, não, eu sou um Deus bonzinho, então eu vou perdoar, pode ir embora. Como você se sentiria se esse assassino que matou alguém que você ama fosse liberado por esse juiz sem a justa condenação? Você ia dizer, esse juiz, ele não é bom, ele é injusto. E a ira de Deus precisava ser satisfeita. E na cruz, muitas vezes nós não percebemos, mas a cruz é o lugar onde a ira de Deus se manifesta. Não só sua bondade, não só o amor. A ira de Deus está sendo derramada ali sobre Cristo. A ira contra os meus pecados, contra tudo de mal da humanidade está sendo derramada de forma plena na cruz. E ao mesmo tempo que você tem esse elemento da ira de Deus contra o pecado na cruz, nós temos a propiciação. Nós temos aquilo que Deus proporcionou para mim e para você. Nós temos o Cordeiro perfeito, oferecido pelo próprio Deus. Você percebe? Nós temos os dois elementos na cruz. As Escrituras vão chamar isso do justo e do justificador. Deus, naquele momento, se você quiser ver esse termo na Bíblia, Romanos 3:26, olha lá, demonstrou dessa forma, né, Deus a sua justiça, a fim de ser justo, ou seja, aquele que está punindo o pecado, aquele que não está deixando nenhum pecado sem punição, sem a devida consequência,
E não só justo, mas justificador, ou seja, aquele que recebe também o castigo em si. Deus na cruz, ele é as duas coisas. Ele é o justo e ele é o justificador daqueles que têm fé. É muito importante nós entendermos isso, que a obra do Evangelho é unicamente, exclusivamente de Deus. Porque nós somos incapazes de nos justificarmos diante desse Deus. E isso aqui é muito importante a gente entender, porque isso nos livra de qualquer sentimento de culpa. Qualquer sentimento de culpa é retirado quando você entende que quem te justifica é Deus. Qualquer sentimento de imerecimento. E também o outro lado, não só o sentimento de culpa, mas vai também tirar de nós qualquer sentimento de orgulho, de superioridade espiritual, sabe? Porque não importa o ponto da caminhada que você esteja, se você é cristão há muitos anos, se você hoje já, pelos frutos do Espírito, já alcançou uma capacidade de ter uma caminhada moral mais perceptível para as outras pessoas, mas mesmo assim nunca vai haver merecimento em você. Você nunca vai se achar ou se perceber superior aos outros, porque você vai saber que é sempre graça. É sempre graça. Tudo é graça no Evangelho. É do princípio ao fim, como a gente leu aqui em Romanos, é do princípio ao fim pela fé. Não começa pela fé e depois você vai se aprimorando a ponto de agora eu conseguir ser justo porque eu vou me tornando alguém mais evoluído. Não. Do princípio ao fim, querido, é pela fé no que Deus fez em Cristo, na cruz, por nós. É do princípio ao fim. A justificação, eu quero trazer aqui para a gente encerrar uma imagem, uma ilustração para ajudar na nossa fixação dessa compreensão do que é a justificação. Você imagina como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? Uma história bem conhecida, acredito, da maioria de vocês, onde Deus destrói a cidade. Então você imagina uma chuva de fogo e enxofre. Fogo descendo, uma chuva. Se essa chuva cai sobre nós, nós estamos mortos. E você então imagina que essa chuva é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Mas então Deus providencia uma caverna numa rocha, para onde você pode correr e ficar seguro. E você chega debaixo daquela rocha e aquela chuva de fogo e enxofre cai e se derrama, não sobre você, porque se ela caísse sobre você, você seria destruído e fulminado na mesma hora. Mas aquela chuva de fogo e enxofre cai sobre aquela rocha e ela escorre pelaquela rocha e não atinge você. Aquela caverna feita pelaquela rocha o protege. Aquela rocha que é Cristo. Mas a rocha é totalmente proporcionada por Deus. É criação dele. Você está sendo protegido por algo que Deus fez, pela obra poderosa de Deus em Cristo Jesus. Ele se torna o nosso abrigo. É isso que é a justificação, é algo independente das minhas obras, independente daquilo que eu posso fazer, é o abrigo, é algo que Deus proporciona para mim e para você, onde nós somos livres dessa justa ira, porque nós estamos agora cobertos pelo sangue, cobertos pela justificação. E para
encerrar, eu vou trazer um versículo que, depois de falar disso, que eu jamais poderia deixar de ler, né? Depois de falar da justificação de forma tão enfática, da justificação conforme a Bíblia nos traz, que nós fomos lendo textos bíblicos apenas. Mas sempre que a justificação, aquilo que Deus fez por nós, é apresentada da maneira bíblica, da maneira verdadeira que o Evangelho nos traz, ela vai suscitar uma pergunta. Talvez essa pergunta esteja aí no seu coração já, né? Esteja aí, né? Você já esteja querendo questionar. Olha, vou botar aqui nos comentários, não é possível. Porque ela sempre surge. E essa pergunta está lá em Romanos capítulo 6. As escrituras são assim, ela é perfeita, porque ela é a palavra de Deus. Ela tem tudo que nós precisamos que diz respeito à vida em Cristo. Olha o que ele vai dizer. Romanos capítulo 6, versículo 1. O que diremos então? Continuaremos pecando? Você está dizendo aí que a obra é toda de Deus, eu não preciso fazer nada, vou continuar pecando? Para que essa graça aumente? Então, né, quanto mais a humanidade pecou, maior é a graça de Deus sobre nós, então vamos continuar pecando. Vou fazer como muitos, né, ditos cristãos fazem, vou botar um crucifixozinho aqui no meu pescoço, o problema não está no crucifixo, né, de modo algum, mas só vou botar aqui e vou realizar alguns ritos necessários, que algum religioso, algum pastor meu, né, pastor chaveirinho, aquele pastor que você, né, contrata ele para só dizer que você tá tudo certo, tá tudo bem, e vou viver a minha vida de prostituição, minha vida de bebedeira, minha vida normal, sem buscar transformação, sem ter mudança de caráter, sem ter mudança de mente, sem ler as escrituras. Vou fazer isso, vou aderir a alguns trejeitos, a alguns vocabulários de quem é cristão e vou viver minha vida, porque afinal a obra é de Deus, é Deus quem fez tudo. Vou viver pela graça. Aí o versículo 2 do capítulo 6 vai dizer assim, se você está com a sua Bíblia aberta, destaca isso ali, bota lá, sublinha. Versículo 2, parte A. Olha a resposta de Deus para você. Se alguém está pensando dessa forma, então a obra é dele, vou viver de qualquer forma. Olha o que a palavra diz. De maneira nenhuma. De modo algum. Isso é impensável no verdadeiro evangelho. Veja um exemplo que a gente deu sobre a caverna. Pensa que você chega ali fugindo da destruição, vamos imaginar o cenário de Sodoma e Gomorra, então você chega lá todo rasgado, todo sujo, debaixo daquela caverna. E você está lá, destruído naquela caverna. E agora você tem ali dentro daquela caverna disponível para você ali água limpinha, roupas novas, alimentos. Pergunto, você faz algum sentido você permanecer como você está? Não, você vai se banhar naquela água limpa. Você vai colocar aquelas roupas limpas, novas. Você vai se alimentar daquilo que é bom e saudável. E vai crescer. E vai melhorar. Porque é isso que o Evangelho proporciona para mim e para você. Quando você lê a parábola de Jesus, em Mateus 22, que ele vai falar da parábola do banquete, e ele vai dizer que ele trouxe pessoas imerecedoras. Os que eram justos, os que eram muito santos para a festa, eles rejeitam o convite. E Jesus diz, então chama os pecadores, chama aqueles que não valem nada, que é eu e você, para a festa.
Só que na festa é oferecido vestes nupciais, vestes de santificação e purificação para cada um desses. E durante a festa, a parábola diz que esse senhor vê um que não vestiu, que não estava vestindo essas vestes. E o que acontece com ele? Na parábola, Jesus diz que o homem manda, pegue este e lance-o para fora. Lance-o aonde haverá choro e ranger de dentes. Porque o Senhor não nos proporciona apenas a justificação, como nós vimos aqui. Mas ao nos justificar, Ele nos lança, e aqui vale o pleonasmo, Ele nos lança para dentro de uma vida nova. Ele nos lança para uma nova realidade. Que é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Nós vamos falar de quão magnífico, quão incrível é o Evangelho. Porque ele pega seres pecadores, como nós vimos no vídeo sobre a base 1 do Evangelho, pega seres miseráveis. Ele nos justifica, como nós vimos agora aqui no grande centro do Evangelho. Ele nos justifica por sua obra, exclusiva obra dele. Só que ele, através dessa justificação, ele agora nos lança numa vida nova, que é o processo de santificação. É onde eu e você vamos ser transformados. O que muitas vezes as pessoas pensam, que a vida em Cristo pode ser um processo chato. Onde eu vou ter que começar a negar um monte de coisa, abrir mão de um monte de desejos meus. Quando você entende pelas Escrituras o que é o processo de santificação, você vai entender que esse é o início do desfrutar das glórias futuras. Se você anseia pelo céu, a sua grande alegria vai ser o processo de santificação que Cristo nos oferece. É o princípio do conhecimento de Cristo. A eternidade vai ser o quê? A eternidade vai ser conhecer Cristo, dia após dia, aquele que é incompreensível e inalcançável pelas nossas mentes. A eternidade é conhecê-lo. E a santificação é o princípio dessa alegria. Como diz em Colossenses, é o princípio de conhecer a vida que está escondida em Cristo. Para mim e para você, isso é santificação. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Sobre esse processo tão maravilhoso. Eu agora fui justificado. E agora eu vou me lançar nesse processo de santificação. De começar a compreender um pouquinho desse amor. Que a palavra vai dizer que a gente é incapaz de compreender sua altura, sua profundidade, sua largura. Então esse é um pouco do Evangelho, querido. Do Evangelho do nosso Senhor. Do Evangelho completo. O Evangelho que não foge de falar do pecado. Que não foge de confrontar as pessoas com o pecado, o que muitas vezes é doloroso. Que ao fazer a pessoa compreender isso, depois lhe apresenta, lhe revela uma justiça que não vem dele, uma justiça que vem de Deus. E depois disso, aí sim, constrangido por esse amor agora nos lança a uma vida nova, reservada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? Se você acompanhou até aqui, que bênção. Seja perseverante, seja disciplinado na sua caminhada com Jesus, porque nós não estamos falando aqui de um conhecimento a mais, nós estamos falando aqui de você trabalhar, de você conhecer algo que vai lhe trazer a vida eterna. O abraçar a Cristo, conhecer a Cristo verdadeiramente é o que vai fazer toda a diferença,
no dia da vinda de Cristo. É se ele vai dizer: eu vos conheço. Vocês estão debaixo da minha obra de justificação. Vocês abraçaram ela pela fé. Então vinde a mim. Que eu e você possamos caminhar de forma poderosa no Evangelho. E levarmos essa palavra ao máximo de pessoas possível. Compartilharmos esse pão. E sermos edificados e edificarmos vidas. É disso que se trata o Evangelho. E eu te aguardo para o próximo vídeo sobre a santificação, que vai ser o último vídeo dessa nossa série aí. Amém, pessoal? Um abraço para vocês. Que Deus abençoe.